Você já sentiu aquele peso no peito? Aquela sensação de que talvez tenha ido longe demais? Como se tivesse cruzado uma linha invisível e agora não houvesse mais volta? Muitos católicos vivem com o coração dividido, amando a Deus, mas temendo ter cometido algo irreparável. E essa angústia se multiplica quando você ouve falar de um pecado que parece não ter perdão, um pecado que anula a comunhão com Deus de forma definitiva. Será que você cometeu esse pecado? Será que ainda há esperança para a sua alma? Hoje, vamos mergulhar em uma das verdades mais profundas e ao mesmo tempo mais libertadoras que a Igreja nos ensina, guiados pela sabedoria de Santa Teresa de Ávila. Existe um momento na vida espiritual em que o medo toma conta. Não é o medo saudável que nos mantém vigilantes, mas aquele terror paralisante que nos faz acreditar que já perdemos tudo. Você olha para a sua vida e vê os erros acumulados, os momentos de fraqueza, as quedas repetidas, e então surge a pergunta que corrói por dentro: será que Deus ainda me aceita? Será que fechei definitivamente as portas do céu? Santa Teresa conhecia bem esse deserto interior, essa noite escura em que a alma parece estar completamente abandonada. Mas ela também descobriu algo revolucionário, que o próprio fato de você ainda se importar, ainda questionar, ainda buscar, já é sinal de que a graça não te abandonou. A Igreja nos ensina sobre um pecado específico, único em sua natureza, que Jesus mesmo mencionou nos Evangelhos. Ele disse algo que causa arrepios até hoje: todo pecado será perdoado, toda blasfêmia terá misericórdia, exceto a blasfêmia contra o Espírito Santo. Essa afirmação atravessou os séculos gerando angústia em corações sinceros. Mas você precisa entender algo fundamental. Esse não é um pecado que você comete em um momento de fraqueza. Não é como o adultério, o roubo ou mesmo o homicídio. É algo muito mais profundo e, paradoxalmente, muito mais raro do que você imagina. Santa Teresa nos ajudaria a compreender que esse pecado não é sobre um ato específico, mas sobre um estado da alma que se recusa completamente a ser tocada pela graça. Pense comigo. Se Deus é misericórdia infinita, se Ele perdoou até aqueles que crucificaram seu Filho, como pode existir algo que Ele não perdoa? A resposta não está em Deus, mas em nós. A blasfêmia contra o Espírito Santo acontece quando a alma se fecha de tal forma que nem mesmo Deus, em seu respeito pela nossa liberdade, consegue entrar. É como trancar a porta por dentro e jogar a chave fora. É ver a luz e deliberadamente chamá-la de trevas. É reconhecer a verdade e, mesmo assim, rejeitá-la com ódio. Esse é o pecado que não pode ser perdoado. Não porque Deus se recuse a perdoar, mas porque a própria pessoa se torna incapaz de receber o perdão. Santa Teresa, em seus escritos místicos, descreve a alma como um castelo interior com muitas moradas. Imagine esse castelo, cheio de aposentos, cada um mais próximo do centro onde Deus habita. A maioria das pessoas vive nos aposentos exteriores, visitando ocasionalmente as salas mais internas. Mas há almas que trancam as portas, não por fora, mas por dentro. Elas escolhem viver na escuridão, mesmo sabendo que a luz está disponível. E Deus, sendo cortês e respeitador da liberdade humana, não arromba portas. Ele chama, bate, sussurra, mas não força a entrada. Quando uma alma decide definitivamente que não quer ser curada, que não deseja ser salva, ela comete a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas aqui está a verdade libertadora que você precisa gravar no coração. Se você está preocupado com isso, se está com medo de ter cometido esse pecado, isso já é a prova de que você não o cometeu. Você entende o que isso significa? O próprio fato de você se importar, de sentir angústia, de buscar a reconciliação, demonstra que o Espírito Santo ainda trabalha em seu coração. Santa Teresa dizia que o maior sinal de que uma alma está viva é quando ela chora na presença de Deus, mesmo sem palavras. Quem verdadeiramente comete a blasfêmia contra o Espírito não sente remorso algum, não busca perdão, não se importa com a comunhão perdida. Essa pessoa olha para Deus e diz com plena consciência:
Prefiro o inferno à tua presença. Você já viu alguém atribuir a obra de Deus ao demônio? Foi exatamente isso que os fariseus fizeram quando viram Jesus curar pelo poder do Espírito Santo. Eles sabiam que era divino, reconheciam o milagre, mas escolheram conscientemente dizer: ele expulsa demônios por Beelzebu. Não era ignorância, era malícia pura, era ver a luz e chamá-la de trevas por puro ódio à verdade. Esse é o coração da blasfêmia contra o Espírito, a rejeição deliberada da verdade, mesmo quando você a reconhece como verdade. É o orgulho levado ao extremo, a ponto de a alma se tornar juíza do próprio Deus. Agora, deixa eu te dizer algo que pode aliviar seu coração. Todos os outros pecados, por mais graves que sejam, não anulam definitivamente a comunhão com Deus. A teologia católica ensina que os pecados mortais rompem a comunhão, sim. Eles criam uma separação real e dolorosa entre você e Deus. Mas essa ruptura não é permanente se houver arrependimento. O catecismo da Igreja é claro. O pecado mortal destrói a caridade no coração do homem, mas pode ser perdoado por Deus através do sacramento da reconciliação. Você entende o que isso significa? Adultério pode ser perdoado. Homicídio pode ser perdoado. Até mesmo anos de vida longe de Deus podem ser perdoados. Basta que você se arrependa, confesse e tenha o propósito sincero de mudar. Pense no bom ladrão crucificado ao lado de Jesus. Aquele homem tinha uma vida inteira de crimes, violência e pecado. Mas no último momento de sua vida, ele se voltou para Cristo e disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus, em sua misericórdia infinita, respondeu: hoje estarás comigo no paraíso. Isso não é só uma história bonita. É a prova viva de que enquanto houver um suspiro de arrependimento, a porta da misericórdia permanece aberta. Santa Teresa viveu isso em sua própria jornada. Ela passou anos em uma vida espiritual morna, dividida entre Deus e o mundo, até que um dia teve um encontro transformador com a imagem de Cristo ferido. E tudo mudou. A comunhão foi restaurada porque ela se abriu à graça. Mas agora você pode estar se perguntando: como posso ter certeza de que não estou caminhando para esse pecado? Como me proteger dessa possibilidade terrível? Santa Teresa nos dá a resposta através de sua própria vida e ensinamentos. A chave está na humildade. O orgulho espiritual é o terreno fértil onde esse pecado pode germinar. Quando você começa a se achar juiz da obra de Deus, quando atribui ao mal o que claramente vem do bem, quando endurece seu coração contra a voz do Espírito Santo, você está em terreno perigoso. Mas a humildade desfaz tudo isso. A alma humilde reconhece sua necessidade de Deus, permanece aberta à correção, aceita que pode estar errada. A prática espiritual que Santa Teresa mais recomendava era a oração constante e a confissão frequente, não por medo, mas por amor. Quando você se confessa regularmente, mantém seu coração maleável, aberto à graça transformadora. É como manter as portas do castelo interior sempre destrancadas para que Deus possa entrar quando quiser. Além disso, peça sempre o dom do temor de Deus. Esse não é o medo que paralisa, mas a reverência profunda que nos faz reconhecer quem Deus é e quem somos nós. É o santo temor que nos impede de brincar com o sagrado, de julgar levianamente o que não compreendemos. Renove sua fé no Espírito Santo todos os dias. Faça uma oração simples. Espírito Santo, ilumina minha mente para reconhecer a verdade. Amolece meu coração para aceitar tua graça. Não permita que eu me feche à tua ação em minha vida. Essa oração, feita com sinceridade, já é um antídoto poderoso contra o endurecimento do coração. E fuja da arrogância espiritual, especialmente daquela que julga o que é obra de Deus como engano. Quando você vê algo bom acontecendo e seu primeiro impulso é desqualificar, questionar maliciosamente, atribuir ao mal, você está pisando em terreno perigoso. A humildade nos ensina a reconhecer o bem onde quer que ele esteja. Agora, quero que você preste atenção em algo muito importante. Se neste momento você sente medo de estar longe de Deus,
Se tem a sensação de que perdeu a comunhão com Ele, isso é justamente o sinal de que o Espírito Santo ainda trabalha em seu coração. O demônio não quer que você se preocupe com sua salvação. Ele quer que você seja indiferente, apático, orgulhoso demais para buscar perdão. Mas quando você sente essa inquietação santa, esse desejo de voltar para os braços do Pai, isso é obra da graça. É o Espírito Santo cutucando sua consciência, convidando você de volta para casa. Santa Teresa tinha uma frase poderosa que deveria estar gravada no coração de todo católico. Mesmo a alma mais mergulhada na lama, se clamar de lá por Deus, Ele a escutará. Você entende a profundidade disso? Não importa quão fundo você tenha caído. Não importa quantas vezes você tropeçou. Não importa quão suja sua alma pareça estar. Se você clama por Deus, se você o deseja, se você abre seu coração para Ele, a misericórdia desce como chuva sobre terra seca. Deus não está esperando que você se limpe sozinho antes de se aproximar dele. Ele quer que você venha como está, com toda a sua sujeira, fraqueza e miséria, para que Ele mesmo possa te lavar. Pense em quantas vezes você pode ter sentido que estava condenado, que não havia mais esperança. Mas você ainda está aqui, ainda está buscando, ainda está ouvindo sobre Deus. Isso não é coincidência. É providência divina. É Deus te mostrando que a porta ainda está aberta, que a mesa ainda está posta, que os braços do Pai ainda estão estendidos esperando seu retorno. O filho pródigo estava coberto de lama e cheirando a porcos quando decidiu voltar para casa. Mas o pai não esperou ele chegar limpo. O pai correu ao encontro dele quando ainda estava longe, cobriu-o de beijos e mandou preparar uma festa. Existe uma diferença fundamental entre romper a comunhão e anulá-la definitivamente. Os pecados mortais rompem sim. Eles criam um abismo real entre você e Deus. Mas esse abismo pode ser atravessado pelo arrependimento sincero. É como uma ponte que foi quebrada, mas que pode ser reconstruída pela graça sacramental. Já a blasfêmia contra o Espírito Santo é quando a pessoa destrói não só a ponte, mas todo o desejo de reconstruí-la. É quando ela olha para o abismo e diz: prefiro ficar deste lado para sempre. É uma escolha consciente, deliberada e final de rejeitar completamente a misericórdia oferecida. O profeta Isaías nos diz: as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Mas repare que ele não diz que essa separação é irreversível. O próprio Deus, através dos profetas, passa o livro todo chamando Israel de volta, oferecendo perdão, prometendo restauração. Mesmo quando o povo se afastava repetidamente, mesmo quando escolhiam ídolos em vez do Deus vivo, a porta da misericórdia permanecia aberta. Por quê? Porque Deus não desiste de nós enquanto ainda há um fio de esperança, enquanto ainda há a possibilidade de arrependimento. Santa Teresa nos ensina que Deus respeita profundamente nossa liberdade. Ele não força ninguém a amá-lo. O amor forçado não é amor verdadeiro. Por isso existe a possibilidade terrível de alguém escolher definitivamente se afastar dele. Mas essa escolha não é feita levianamente, não acontece em um momento de fraqueza ou confusão. É uma decisão clara, consciente, mantida até o fim, de rejeitar completamente a verdade conhecida. E aqui está o ponto crucial. Se você ainda duvida, ainda questiona, ainda busca, você não fez essa escolha final. O próprio fato de você estar lutando internamente mostra que a graça ainda te alcança. Quantas vezes você já se perguntou se Deus ainda te ama? Quantas vezes olhou para a sua vida e pensou que talvez tivesse ido longe demais? Deixe eu te contar um segredo que Santa Teresa descobriu em suas orações mais profundas. O amor de Deus não depende do seu merecimento. Ele te ama não porque você é perfeito, mas porque Ele é perfeito. Não porque você nunca cai, mas porque Ele sempre levanta. Não porque você está limpo, mas porque Ele é o que purifica. O amor divino não é uma recompensa pelo seu bom comportamento. É um presente gratuito oferecido constantemente. A verdadeira questão não é se você cometeu um pecado grave. A questão é: você ainda deseja Deus? Você ainda quer ser curado?
Você ainda abre seu coração, mesmo que minimamente, para a possibilidade de transformação? Se a resposta for sim, então você está longe, muito longe da blasfêmia contra o Espírito Santo. Esse pecado é caracterizado justamente pela ausência total de qualquer desejo por Deus, pela rejeição completa de qualquer possibilidade de mudança. É o coração que se torna pedra, incapaz de ser movido mesmo pela maior das misericórdias. Existe uma batalha espiritual acontecendo neste exato momento, enquanto você ouve estas palavras. De um lado, o demônio tenta te convencer de que você está perdido, que não há mais esperança, que Deus te rejeitou. Do outro lado, o Espírito Santo sussurra suavemente ao seu coração. Você ainda é meu, ainda há tempo, ainda há caminho de volta. Qual voz você vai escolher acreditar? Santa Teresa nos ensinaria a reconhecer a voz de Deus. Ela sempre traz paz profunda, mesmo quando nos chama à conversão. A voz do inimigo traz desespero, angústia paralisante, sensação de condenação sem saída. Sabe qual é a maior mentira que o demônio conta? Que existe um pecado grande demais para a misericórdia de Deus. Que você pode ir tão fundo que nem mesmo Deus consegue te alcançar. Mas isso é uma blasfêmia contra a própria natureza de Deus. A misericórdia divina não tem limites. Ela é maior que todos os oceanos, mais profunda que todos os abismos, mais poderosa que todos os pecados juntos. O único limite da misericórdia é a nossa recusa em recebê-la. Deus respeita o não que dizemos a Ele, mas Ele nunca, jamais, diz não a um coração que verdadeiramente se volta para Ele. Aqui está o que o Catecismo nos ensina de forma clara e reconfortante. Não há limites à misericórdia de Deus, mas quem recusa deliberadamente acolher a misericórdia por meio do arrependimento, rejeita o perdão dos pecados e a salvação oferecida pelo Espírito Santo. Você percebe a diferença? O problema não está em Deus se recusar a perdoar. O problema está na pessoa se recusar a ser perdoada. É como alguém morrendo de sede no deserto com uma fonte de água limpa ao lado, mas que conscientemente decide não beber, e morre de sede. A água estava lá, disponível, abundante. A escolha de morrer de sede foi da pessoa. Então, como você sabe se ainda está no caminho da salvação? Como ter certeza de que não se fechou completamente à graça? Observe seu coração agora mesmo. Você sente algum desejo por Deus, por menor que seja? Você ainda se importa com sua vida espiritual, mesmo que de forma confusa? Você tem medo de ter se afastado demais? Todos esses sentimentos, por mais dolorosos que sejam, são sinais de vida espiritual. São sinais de que o Espírito Santo ainda toca seu coração, ainda trabalha em você, ainda te chama de volta para casa. Santa Teresa passou por períodos terríveis de secura espiritual, momentos em que parecia que Deus a havia abandonado completamente. Ela descreveu esses períodos como noites escuras da alma, onde tudo parecia perdido. Mas ela aprendeu uma lição fundamental. A ausência de sentimentos não significa a ausência de Deus. Muitas vezes, é justamente nos momentos de maior aridez espiritual que Deus está trabalhando mais profundamente em nós. Ele purifica nossa fé, nos ensina a amá-lo, não pelo que sentimos, mas por quem Ele é. E quando passamos por isso sem desistir, saímos do outro lado transformados. Você pode estar se perguntando, mas eu pequei tanto, tantas vezes, da mesma forma. Como Deus pode ainda me querer? Aqui está a verdade libertadora. Deus não se cansa de perdoar. Somos nós que nos cansamos de pedir perdão. Deus nunca olha para você e pensa, de novo não, já chega. Ao contrário, cada vez que você se levanta e volta para Ele, há uma festa no céu. Os anjos se alegram não porque você é perfeito, mas porque você escolheu continuar tentando. Porque você não desistiu. Porque você ainda acredita que Ele pode te transformar. A vida espiritual não é sobre nunca cair. É sobre sempre se levantar. Não é sobre ser perfeito. É sobre ser perseverante. Não é sobre nunca pecar. É sobre nunca parar de buscar o perdão. Santa Teresa caiu muitas vezes.
Ela mesma admitiu períodos de tibieza espiritual, momentos em que sua oração era fraca, seu amor dividido. Mas ela nunca parou de voltar. E cada volta a tornou mais forte, mais profunda, mais unida a Deus. O caminho da santidade não é uma linha reta para cima. É uma série de quedas e levantadas, cada levantada nos tornando mais parecidos com Cristo. Existe uma pergunta que você precisa responder com honestidade. Você realmente quer se afastar de Deus para sempre? Você verdadeiramente deseja viver eternamente sem Ele? Se a resposta for não, se a simples ideia disso te causa horror, então você está seguro. Você não cometeu e nem está perto de cometer a blasfêmia contra o Espírito Santo. Esse pecado não é cometido por pessoas que tremem ao pensar em perder Deus. É cometido por aquelas que escolhem conscientemente rejeitá-lo e se sentem bem com essa escolha. Deixe-me dar um conselho prático que pode mudar sua vida espiritual. Pare de tentar merecer o amor de Deus e comece a simplesmente recebê-lo. Você nunca vai ser bom o suficiente por seus próprios méritos. Nunca vai orar o suficiente, jejuar o suficiente, servir o suficiente para ganhar o céu. A salvação é um presente, não um salário. É graça, não mérito. Quando você entende isso profundamente, quando deixa de tentar se salvar e permite que Deus te salve, tudo muda. A angústia dá lugar à paz, o medo dá lugar à confiança, o desespero dá lugar à esperança. Santa Teresa nos ensinaria hoje a não ter medo de nossa fraqueza, mas sim de nosso orgulho. A fraqueza reconhecida é uma porta aberta para a graça. O orgulho é uma fortaleza que impede Deus de entrar. Quando você diz, Senhor, eu sou fraco, eu caio, eu falho, você está criando espaço para que Ele seja forte em você. Mas quando você diz, eu não preciso de misericórdia, eu posso me salvar sozinho, você fecha a porta que Deus tanto deseja abrir. A humildade é o antídoto perfeito contra o pecado imperdoável, porque a alma humilde nunca se fecha completamente à graça. Hoje, neste momento, independente de onde você está, do que você fez, de quantas vezes você caiu, faça esta oração comigo. Senhor, eu creio no teu perdão. Creio que tua misericórdia é maior que todos os meus pecados. Creio que ainda há esperança para mim. Espírito Santo, não me abandone. Mantém meu coração aberto à tua graça. Mesmo que eu não sinta nada agora, mesmo que tudo pareça seco e distante, eu escolho confiar. Eu escolho voltar. Eu escolho dizer sim ao teu amor. Ainda sou teu, Senhor. Sempre fui. Sempre serei.